para mim estar hoje à noite do que estar aqui com você. Na verdade, não havia um plano B. E eu penso que na minha vida, eu quero viver de tal forma que nunca exista um plano B na minha vida. Porque às vezes a gente vive sempre pensando, mas se não for ali, mas eu posso ir em outro, fazer outra coisa da minha vida, né? E viver com Cristo tem esse aspecto para mim, de que é o meu único plano de vida, é a minha vida com Cristo. Não existe plano B na minha vida. E é legal que, quando eu leio os evangelhos, a história de Jesus ali no começo, no final ali, mais para frente do final do livro, onde ele fala claramente para os discípulos que ele ia para Jerusalém e iria morrer, Cristo também demonstrou que nunca teve um plano B. O plano dele sempre foi e morrer por nós. E ressuscitar depois do terceiro dia. Esse era o plano principal. Sem planos B, eu quero viver a minha vida, né? Mas vamos lá. Botou lá, brother? Vamos para a mensagem, então. Enquanto ele coloca lá, não sei se você tem a sua Bíblia aí. Livro de Daniel, capítulo 6. O livro de Daniel tem sido inspirador para mim nos últimos tempos. Tenho estudado ele diversas vezes. Já dei até estudos aqui em Bento sobre o livro de Daniel. E o capítulo 6 de Daniel conta aquela história de Daniel na fornalha. Não, na fornalha não, perdão. Na cova dos leões. Daniel na cova dos leões. E eu quero ler com vocês esse capítulo 6 do livro de Daniel. Nós vamos meditar um pouquinho em cima dele hoje. Todo mundo achou? Vamos ler então. Daniel capítulo 6. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. Dario aqui era o rei que governava o reino ali, né? Ai, meu Deus, me fugiu agora. Depois eu volto, depois eu lembro. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para o que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocar frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivo para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Entendeu o que está acontecendo aqui? O rei Dario nomeou ali os sátrapas, todos os governantes ali do reino dele, e de todos os governantes tinha 3 que eram os principais, e dentre esses 3, um deles era Daniel. Então eu coloquei aqui a foto do congresso, mais ou menos assim, né? Nosso orgulho do nosso congresso, olha lá. Esses são os sátrapas daquela época, né? E dentre todos aqueles governantes, aqueles políticos que estavam ali na época ali de Daniel, Daniel se destacava muito no meio daqueles 3. Tanto é que o rei queria colocar ele como principal dentre todos ali, governando o reino, né? E, gente, a história conta ali, como ali no comecinho, que os outros governantes ali começaram a pensar assim, puxa, mas esse tal de Daniel está sendo uma pedra no nosso sapato, né? Como que a gente faz para puxar o tapete dele, né? Meio assim, sabe? Um querendo puxar o tapete do outro, né? Parece um pouco assim, com a nossa realidade hoje em dia, né? Só um pouquinho, talvez, né? Mas um querendo puxar o tapete do outro, e eu olhei hoje em dia tá muito em pauta, né? O mundo político no Brasil, né? A gente fala muito da política, e como está difícil, né? Achar pessoas íntegras, né? Pessoas que vão desempenhar a vida política no nosso país de uma maneira fiel. Você viu ali o versículo que eu li? Que eles vasculharam toda a vida de Daniel e não encontraram nada que pudesse acusar ele. Porque ele era fiel. 100% fiel era Daniel. E eles falaram ali, depois você pode ler todo o capítulo 6 ali de Daniel, mas eles falaram assim, aqueles outros governantes: a única maneira de nós pegarmos esse Daniel na curva será relacionado à fé dele, será relacionado ao Deus dele. Então eles fizeram mais ou menos assim, eles armaram uma armadilha para Daniel. Chegaram para o rei Dario e falaram: rei, coloca aí um decreto, rei,
de que todo mundo no reino, durante 30 dias, só vai poder adorar o Senhor e orar para ti. Faz de você um rei. Porque eles sabiam que Daniel adorava o Deus dele, e não outros deuses. E o rei achou legal, falou, puxa, interessante, né, essa questão das pessoas me adorarem, né, como Deus. Bacana isso aí, pode anotar aí, vamos fazer esse pacto. E quando aconteceu isso, Daniel falou assim, meu Deus, o que eu faço agora? E como de costume ele foi para casa, orou, e aqueles outros governantes viram que ele estava orando, e logo foram entregar ele para o rei. Aí o rei chegou e ficou muito frustrado com a situação. Ele percebeu aquela tramóia que estava sendo travada contra Daniel, porque ele gostava muito de Daniel. Gostava muito de Daniel, porque Daniel realmente era fiel em todas as coisas. Então o capítulo 6 ali mostra que o rei, durante toda aquela noite, ficou tentando achar uma brecha na lei para poder livrar Daniel daquela cova dos leões, que seria a sentença caso alguém infringisse aquela lei que havia sido estabelecida. E Daniel, é impossível reverter aquela lei, porque pela lei dos medos e dos persas, nem o rei pode mudar aquela sentença que foi determinada. A lei é o principal aspecto daquela sociedade. E Daniel é jogado dentro da cova dos leões. Leões famintos ali naquela cova, era a sentença de morte. E durante toda uma noite, Daniel ficou ali naquela cova dos leões. E a Bíblia relata que o rei nem dormiu de noite, ficou acordado para cá e para cá, pensando, nossa, Daniel naquela cova, será que Deus vai ser capaz de salvar ele daquela prova, daquela cova dos leões? E na manhã seguinte, o rei levanta cedo, vai ali para a cova e chama, Daniel, será que o seu Deus te livrou dos leões? E Daniel responde, ó rei, o Deus me livrou aqui dos leões, os leões não tiveram ação sobre mim. Então o rei manda tirar ele da cova dos leões e joga ali dentro da cova dos leões todos aqueles que acusaram Daniel, todos aqueles outros governantes. Essa é mais ou menos a história do capítulo 6 de Daniel. Funcionou? Mais ou menos. Mas pode ser só o PowerPoint, não tem problema. Mas como a tecnologia às vezes falha, eu escrevi aqui. E eu quero falar então, baseado nesse capítulo 6 do livro de Daniel, 3 passos para ser um cristão de caráter. 3 passos eu quero tirar aqui desse capítulo 6 do livro de Daniel, baseado nesse texto. Então, como eu falei antes, hoje em dia nós vivemos uma verdadeira lambança na nossa política, né? Semanalmente a gente liga a TV, a gente pensa assim, nossa, né? No que vai acabar tudo isso? Onde vai parar? Às vezes a gente pensa que um é melhorzinho que o outro, mas daí acaba surgindo uma nova informação que revela um aspecto oculto da vida dessa pessoa. E a gente pensa assim, nossa, eu até acreditava nele. E tem alguns políticos, sabe, que eu confesso para vocês, eu votei neles e eu tenho vergonha de que votei. Às vezes eu penso assim, falo assim, nossa, esse cara aí, eu votei nele. Porque chega a dar vergonha daquilo que vem à tona do que é oculto. E hoje em dia a nossa sociedade, ela é baseada muito, simplesmente no que é aparente. Nós nos focamos muito na silhueta. Sabe o que é a silhueta? É aquele contorno assim do que aparece. E você olha um político, você vê ele com toda aquela beca, gravata bonita, falando bonito, com eloquência, e você pensa, nossa, esse cara é um exemplo, né? E tantas outras pessoas que aparentam ser uma coisa por fora, e você pensa, nossa, isso aí deve ter um conteúdo tremendo por dentro, mas se você for na intimidade, você acaba se deparando com aspectos ali terríveis, né? A nossa sociedade se baseia no exterior, né? Achei interessante que essa moça virou notícia essa semana. Não sei quem acompanhou o jornal, né? Não sei a gurizada que está solteira, né? Olha assim e fala assim, né? É uma guria assim que eu tô procurando para me casar, né? Fabrício, olha, essa aí tá no jeito para mim. Do meu número, talvez, né? Essa moça virou notícia essa semana porque ela foi chamada a musa, ó, até coloquei aqui, ó. A musa do crime, uma das maiores traficantes lá em São Paulo, e ela foi presa. E é uma moça assim, né? Aparentemente bonita, mas se você avaliar nos pormenores quem é ela, ó, tem até a foto dela quando ela foi presa. Nem parece a mesma, né? Tá vendo? Eu vou te falar um segredo para vocês. Fotinho de Photoshop, fotinho de Facebook, fotinho de Instagram, muitas vezes não corresponde com a realidade, né? E a nossa sociedade, ela é 100%, não digo 100%, mas muito baseada nessa questão do externo.
E o que eu quero falar hoje é isso aqui, ó. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você lá no oculto, lá na sua casa? Quando você está sozinho? Quando é só você e Deus? Quem é você? Porque responder essa pergunta tem a ver muito com a resposta que a gente dá para o nosso caráter, para a nossa natureza. Quem nós somos? Isso revela o nosso verdadeiro caráter. E eu achei esse videozinho, um videozinho muito engraçado. Queria mostrar para vocês. A gurizada vai tentar colocar lá em cima. Vamos ver se vai funcionar. É um desenho antigo. O nome do desenho talvez alguns já tenham visto. É o Pateta no Trânsito. Alguém já viu? Já viu? Beleza, vamos ver se vocês conseguem lá. Sabe, acontece aqui em Bento também? Ou é só em Caxias? As ruas é como se fosse um autódromo assim. Não? Gente, quem nós somos quando ninguém está vendo, né? O Sr. Walter ali daquele desenho, ele era um homem de bem, né? Tudo na paz. Mas, quando pegava no volante, ele se transformava num verdadeiro monstro, né? Talvez ele achava que ninguém estava olhando ele naquele momento, né? E já viu? Às vezes a gente se depara até com pessoas que se transformam, às vezes está jogando futebol. Já viu alguém que se transforma também? Pessoa calma, amizade, não faria mal para uma formiga. Mas no futebol, do futebol, diferente a situação. A situação é diferente. Muito bem, quem é você quando ninguém está olhando? Por onde os seus olhos caminham quando ninguém está reparando? Quando a gente caminha pelo centro, por qualquer lugar, né? Os nossos olhos são duas câmerazinhas que elas vão por lugares que às vezes ninguém nem percebe que elas estão indo. Somente você e Deus percebem os lugares que elas estão indo. Os nossos pensamentos. Quem nós somos no oculto dos nossos pensamentos. Isso tudo tem a ver com o nosso caráter. Não se permitir pensar determinadas coisas. Determinadas coisas não se permita pensar. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Às vezes eu vejo pessoas que falam assim: eu não sei o que acontece comigo, Fabrício, porque eu sou assim, eu nasci mulherengo, sabe? Eu nasci, acho que uma propensão maior a ser ganancioso. Tem a ver com os seus pensamentos, aquilo que a gente está alimentando diariamente na nossa vida. Ah, não sei porque Deus me fez assim. Não foi Deus quem te fez assim. É nós que estamos alimentando isso dentro do nosso coração dia após dia. Versículo 15. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumido, gera a morte. Ou seja, os pecados eles nascem no nosso pensamento. A gente fica ali matutando aquele pecado. Às vezes ele chega como quem não quer nada, e de repente, quando você menos espera, ele nasce, né? Ele vira uma ação. E até mesmo, às vezes o pecado nem nasce na nossa mente. Eu até coloquei aqui, às vezes ele nasce na Globo. A gente senta ali diante da novela da Globo, e é incrível os conceitos que são pregados ali, né? E aquilo vai bombardeando a nossa mente, né? E a fulaninha que está saindo com o cara que é casado. Como é comum a traição na Globo, né? E a gente vai se alimentando daquilo e no nosso inconsciente aquilo vai fazendo morada. Né? Ah, mas eu nem gosto de Globo, Fabrício. Eu detesto novela. Quem não gosta de novela? Eu detesto novela. Eu gosto de outro tipo de novela. Eu gosto do Netflix. Que também está repleto de coisas, né? Se a gente não souber como... Ah, não, eu gosto do YouTube. Não gosto da Globo, né? Tudo nasce no nosso coração e aflora na nossa vida. Tem aquela história do sábio, né, que foi questionado a respeito do sentido da vida. Ele falou que dentro do coração dele havia 2 tigres, né? Um do bem e um do mal. E esses tigres lutavam diariamente, um querendo fazer o bem e o outro querendo fazer o mal na vida dele, né? E essa pessoa perguntou para o sábio, né? E qual que está vencendo, né? E o que ele respondeu? Qual que é a resposta? Aquele que ele alimentar mais.
Do que nós temos nos alimentado semanalmente, diariamente? É isso que vai aflorar de principal nas nossas atitudes. E esse outro videozinho também que eu quero passar para vocês, quero que você pense. Qual seria a sua resposta? Coloca lá. Eu recebi no WhatsApp essa semana esse vídeo. Confesso que me caiu os butiá do bolso. Depois de 6 candidatos, eu estava ficando até desanimado. Você viu o que o cara falou? E eu ouvi esse vídeo essa semana e fiquei estatelado diante desse vídeo no meu celular. Sabe por quê? Porque eu me coloquei no lugar do Javier. Talvez ele é um pai de família, que tem a esposa dele, tem os filhos, precisava do trabalho, uma oportunidade que surgiu diante dele. Você viu o que o chefe falou ali? Vai chegar a 17, só que você só vai anotar 16. Tá bom? Javier poderia dar diversas desculpas e falar, tá bom. Era só falar tá bom, né? Tá bom. Assinar embaixo. Mas era justamente esse o teste ali para saber se ele era uma pessoa fiel, uma pessoa de caráter, uma pessoa de integridade. E eu confesso para vocês, às vezes eu penso, olhando para a minha vida assim, será que eu teria essa frieza do Javier? Você se coloca no lugar dele? Se coloque no lugar dele. Isso tem a ver com caráter, gente. Ser diferente. Não fazer aquilo que todo mundo está fazendo. E o caráter não é aquilo que já fizemos, é aquilo que nós somos. Um caráter marcante do cristão é vivido e não falado. Vamos ler juntos essa frase? Vamos ler lá. Ele é vivido, ele não é falado. Não é em palavras que a gente demonstra as coisas. É em atitudes naturais do nosso dia a dia. E 3 passos que eu quero rapidamente falar de como ter esse caráter marcante, baseado nesse capítulo 6 de Daniel. E o primeiro deles é dependência de Deus, o segundo, disciplina diária, e terceira, perseverança na batalha. Primeiro, dependência de Deus. Olha só, versículo 11. Então, aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E eu destaco aqui o finalzinho, pedindo ajuda a Deus. O que Daniel poderia fazer diante daquela situação? Quais seriam as opções dele? Diante daquele quadro que se pintou de que ele não poderia mais adorar o Deus dele durante 30 dias. Ele poderia negar, falar assim, não, então nesses 30 dias, deixa quieto, não sou mais nem cristão. Ele podia omitir-se, fingir que não era com ele, se esconder, ou ele poderia ir para a guerra. E essas 3 opções revelam o nosso caráter. Ou a gente pode negar, se omitir, ou ir para a guerra. Olha só, coloquei até a foto aqui, do Rambo, indo para a guerra, é a gente indo para a guerra diariamente. Mas o legal dessa batalha que é travada, de ir para a guerra, que a gente não depende da nossa força, que nem o Rambo dependia da dele. A guerra do cristão é travada de joelhos. Daniel foi para a casa dele, como de costume, se ajoelhou e pediu ajuda a Deus. Pediu ajuda a Deus. E o primeiro aspecto de desenvolver um caráter marcante, como que o cristão pode? É pedir ajuda a Deus. A guerra do cristão é travada de joelhos. Talvez eu e você enfrentamos dificuldades difíceis, às vezes lutas com o nosso próprio caráter. Primeiro aspecto para vencer essas batalhas, peça ajuda a Deus. Dificuldades no trabalho, peça ajuda a Deus. Dificuldades na família, dificuldade com os filhos, dificuldades de saúde. Vamos travar essa batalha de joelhos, gente. A principal arma que o cristão tem é a oração. É ela que move os corações. Vai diante da gente nos relacionamentos. E às vezes é a última coisa que a gente lembra de orar. A gente tenta todas as alternativas antes. Todas as alternativas. Eu fico imaginando Daniel, né? Quando surgiu, ele era um cara imponente ali no império da Babilônia. Ele poderia ir ao rei e intervir e falar, não, rei, vamos fazer alguma coisa. Não pode. Mas ele preferiu, antes de falar com o rei, falar com o rei dos reis. Aquele que tinha toda a situação nas mãos. Em paz me deito e logo adormeço. Salmo 4, versículo 8. Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Desfrutar paz e dependência do nosso Deus nos faz deitar e logo adormecer.
adormecer em paz. Até coloquei aqui a fotinha de um cachorro. Não sei se você já enfrentou alguma situação que tirou seu sono de noite. Que nesse cachorro assim, ó, olhando um olharzinho triste. Sabe que teve uma situação na minha vida que aconteceu há muito tempo atrás. E eu não conseguia dormir. E assim, as horas foram começando a correr. Meia-noite, 1, 2, e eu olhando para o teto, rolando na cama, e pensando e aflito no meu coração. Eu falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí eu decidi orar. Eu já estava quase passando das 3 da manhã já. Aí eu orei a Deus, entreguei aquela situação nas mãos de Deus e falei, Deus, está nas tuas mãos. Faça o que você achar melhor. Eu dependo plenamente em Ti. E é interessante que eu não lembro de ter terminado a minha oração. Que eu peguei no sono e adormeci. E essa foi uma experiência muito marcante na minha vida que aconteceu, de algo que eu estava assim, lutando para tentar achar uma solução na minha própria mente, daquele problema. E Deus queria que eu entregasse nas mãos dele. E tempos depois, aquela situação se solucionou da melhor maneira possível, porque estava nas mãos de Deus. Quando entregamos a dependência de Deus, quando entregamos a situação na mão de Deus, saiba que Ele vai cuidar dessa situação melhor do que você cuidaria. Muito melhor. Dependência de Deus. O caráter marcante do cristão é vivido e não falado. Falar é fácil, gente. Viver é difícil. Segundo aspecto dessa vida do caráter marcante: disciplina diária. Disciplina diária. A vida cristã não é uma vida que ela é vivida somente no domingo à noite. Ela é vivida diariamente. Uma nova vida nós cantamos ali, né? Naquela última música ali, a penúltima música, né? Que a gente toca o céu, né? A gente fala daquela nova vida que encontramos. É uma vida diária. E Daniel capítulo 6, versículo 10 mostra essa vida que Daniel tinha com Deus. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Era o costume dele, ele estava habituado a fazer isso. O que fazia de Daniel um homem de caráter eram os hábitos que ele desenvolveu ao longo da sua vida. Tá? E sempre nós criamos novos hábitos. Todos os dias estamos nesse processo de criar novos hábitos. Sempre nós criamos. Eu quero até destacar essa palavra sempre. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que fazer um esforço grande para criar um novo hábito. E não é verdade. Às vezes uma atividade que você nem estava habituado a fazer, você começa a fazer quando vê, aquilo já virou um hábito na sua vida. Já virou um hábito. Por exemplo, né? Assistir uma série, né? Daqui a pouco você se depara com uma história interessante, quando você vê, você já está habituado a dedicar tempo àquele seriado. Algo que você não fazia anteriormente. É ou não é? Às vezes uma situação diferente no nosso trabalho nos impõe uma rotina de um hábito diferente, algo que nós não tínhamos antes. E bons hábitos e hábitos ruins. A gente sempre vai jogando com essas duas coisas, né? Os hábitos ruins e os hábitos bons. Sempre nós desenvolvemos novos hábitos. Hábitos bons e hábitos ruins. E pontuar os hábitos ruins é fácil, né? Daqui a pouco, quando você menos espera, uma situação pontual vira rotineira e acaba virando um hábito. Por exemplo, um hábito ruim: falar alto com as pessoas em casa. Às vezes você pode se descontrolar um dia, elevar sua voz, aí no outro dia se descontrola novamente. Não era habitual o seu elevar a voz com teu cônjuge, mas à medida com que isso foi sendo praticado ao longo de anos, muitas vezes, virou um hábito. E às vezes teve assim: eu falo alto porque eu sou assim. Na verdade é um hábito que foi criado. Um hábito de menosprezar o outro. O hábito de ridicularizar alguém, talvez no trabalho. Alguém que tenha um defeito físico, por exemplo. Às vezes a gente cria no grupo um hábito de ridicularizar essa pessoa. Hábitos ruins. Mas por outro lado, existem os bons hábitos também que a gente pode criar. Deixar os ruins e abraçar os bons. E eu coloquei aqui quatro hábitos que eu estou tentando praticar na minha vida. Eu coloquei até talvez fosse 5, se a imagem fosse 5 dedos, mas 4 hábitos talvez que você pode pegar para você esse desafio.
Primeiro hábito que eu estou tentando desenvolver na minha vida. Nós temos 24 horas no dia. Das 24 horas, eu quero dedicar 4 horas especiais da minha vida, no meu dia. 1 hora eu quero dedicar para Deus, 1 hora eu quero dedicar para minha esposa, 1 hora eu quero dedicar para uma atividade física e 1 hora eu quero dedicar para mim mesmo, por um hobby, uma atividade minha. Então, são 4 hábitos que eu estou tentando desenvolver na minha vida. E não é fácil, né? Não, é uma luta para você conseguir. Parece simples, mas não é. Bons hábitos dá muito trabalho de desenvolver. E a gente perde eles com uma facilidade tremenda também, né? Tremenda, a gente perde o hábito, né? Coloque esse objetivo na sua vida. Desenvolver bons hábitos. Que o caráter marcante do cristão é vivido e não falado. E a terceira e última, perseverança na batalha. Perseverança. Eu fico imaginando Daniel ao longo de tantos anos ali na Babilônia. Foi levado cativo para a Babilônia, lutando, persistindo, desde o primeiro dia que ele chegou. Lutando para servir a Deus. Lutando, persistindo. E acho que quando veio aquela batalha, mais essa batalha de não poder mais adorar a Deus, eu fico imaginando talvez no coração dele, ele pensando assim, puxa, de novo, outra situação dessa. Quer saber? Vou largar de mão. Vou largar de mão. Não sei se eu vou continuar persistindo ou simplesmente vou afrouxar. E não foi isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. E às vezes, isso nas pequenas coisas da vida, a gente acaba desistindo. Desafios profissionais que às vezes são difíceis de se vencer, a gente tem dificuldade. Estar aqui na celebração, às vezes a gente não tem essa persistência. Mas tem que pegar o meu carro, ir lá. É domingo à noite. Tem que ir no célula, puxa vida. Será que eu vou essa semana? Será que eu não vou? Persistência, meus queridos. Persistência vai formando o nosso caráter, daquilo que nós somos e dos nossos valores. Gosto muito dessa... Eu, quando era criança, eu tinha um bacezinho. Já tem um bacezinho? Aquele que é o cofapzinho compridinho, né? A Tuti era uma gracinha, igual esse cachorro. E tem aquela história muito bacana do cachorro de caça. E eu coloquei essa foto dele correndo, porque o cachorro de caça, uma vez ele viu o coelho. E ele saiu correndo atrás do coelho, focado no coelho, porque ele tinha visto o coelho. E logo os outros cachorros ali ao redor na cidade viram aquele cachorro latindo e correndo e começaram a correr atrás. E começaram aquele alvoroço todo, e o coelho correndo. Mas daqui a pouco um cachorro começou a desistir de correr, outro começou a desistir. E de repente só ficou um cachorro correndo atrás do coelho. Sabe quem era? O primeiro. Sabe por quê? Porque ele tinha visto o coelho. Os outros tinham só ouvido o barulho. Estamos aqui, meus queridos, porque a gente viu esse coelho, que é a vida cristã. Nós temos os olhos fitos na linha de chegada. E nós estamos correndo em direção a ela. E para correr em direção a essa meta é preciso perseverança. Que nem esse cachorrinho correndo. Perseverança. Tiago 1:12 diz: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é o homem que persevera na provação. Perseverança, gente. Dependência de Deus. A nossa perseverança e os hábitos do dia a dia. Vamos orar ao nosso Deus? Feche os teus olhos. Quero que a gente vá para casa pensando nessa meditação do livro de Daniel. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 1:12, falou o seguinte: porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia, até o dia final. Nosso Deus, nós estamos certos e convictos, ó Pai, de que a vida cristã é a melhor vida que qualquer pessoa pode trilhar nesse mundo, ó Pai. Nós estamos convictos da meta, do alvo, Deus. Mas nós queremos caminhar na Tua dependência, Pai. Não na nossa força, porque batalhar essa guerra com as nossas forças é uma tarefa muito difícil para nós, ó Deus. E nós queremos nos derramar aos Teus pés, ó Pai. Dê bons hábitos, ó Pai, para a nossa vida, ó Pai. Que a gente consiga estar diariamente, ó Pai, aos Teus pés, Deus. Naquilo que é necessário ser feito. E, Pai, nos dá integridade, ó Pai. Nos dá integridade, que nem naquele filmezinho que passou, aquela ilustração, Deus. De quando surgirem situações difíceis, ó Pai. Situações onde demandem uma decisão. Nós possamos ficar firme à verdade e firmes a quem Tu és, ó Pai. Aquilo que o Senhor nos manda fazer, ó Pai. Cuida, ó Pai, da nossa vida,
nos dá perseverança nessa batalha, ó Pai, diária, ó Deus. Eu entrego nas Tuas mãos essa noite, pedindo que o Senhor nos dê uma semana tranquila e na Tua paz, ó Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém.